Nesta aula, abordaremos o problema de restauração de imagens. Em particular, apresentaremos as noções de filtragem inversa, discutiremos o impacto do ruído nesse tipo de filtragem e apresentaremos o filtro de Wiener. Iniciamos, então, modelando os processos de degradação e restauração de imagens. Assim, seja F a imagem que gostaríamos de obter de uma determinada cena. Vamos nos referir, então, a F como sendo a imagem ideal. Seja G a imagem efetivamente capturada e sujeita a uma função de degradação H e posteriormente corrompida por ruído. O exemplo de função de degradação H pode ser caracterizado como, neste caso, o deslocamento da câmera horizontalmente, resultando em motion blur. Aqui temos uma ilustração de ruído gaussiano. A imagem G, portanto, corresponderia à imagem degradada pela função H e sobre a qual é acrescido ruído. Bem, estamos interessados em obter um processo de restauração de imagens, caracterizado por um filtro, que, a partir de G, obtém, então, uma aproximação da imagem ideal F. Notem que, nesta notação, F' não caracteriza, não representa a derivada da imagem F, mas sim uma aproximação da imagem F. No domínio espacial, o processo de captura da imagem G pode ser caracterizado pela convolução entre a imagem ideal F e o filtro de degradação, ou a função de degradação H, e a estes acrescido ruído. Sua representação no domínio frequência é então representada pela equação abaixo. Notem que, ao calcularmos a transformada de Fourier da imagem G e aplicarmos também a transformada de Fourier ao termo à direita da equação acima, obtemos naturalmente o resultado abaixo. Isso decorre de dois aspectos importantes. Primeiro, o teorema da convolução, que define que convolução no domínio espacial corresponde à multiplicação ponto a ponto no domínio frequência, ou seja, multiplicação ponto a ponto dos espectros correspondentes. E o fato da transformada de Fourier ser um operador linear, a partir do momento em que o ruído é somado, o seu espectro é somado, então, no domínio frequência. Introduziremos agora a noção de filtragem inversa, que corresponde ao processo mais eficiente de realização de deconvolução, ou seja, desfazer o efeito de uma convolução ou, em outras palavras, inverter um processo de filtragem. Este processo assume que a função de degradação é conhecida. Essa pode ser estimada por meio da observação da imagem, pode ser estimada por meio de experimentação com o equipamento utilizado para a captura da imagem, ou pode ser estimado também por meio de modelagem matemática. Na ausência de ruído, nós temos o caso ideal em que o espectro da função capturada G maiúsculo corresponde então ao produto dos espectros da função ideal F com o espectro do filtro de degradação. Neste caso, imagine então simplesmente dividir o lado direito desta equação por H de UV, ou seja, pelo espectro do filtro de degradação. Isso resultaria então numa aproximação da imagem F, e neste caso, na ausência de ruído, nós estaríamos obtendo exatamente o espectro da imagem ideal. Este processo, então, conhecido como filtragem inversa, é caracterizado por um filtro, aqui mostrado na forma de 1 sobre H de UV, que é chamado então de filtro inverso. Na prática, entretanto, o processo de captura da imagem G sempre envolve, então, algum nível de ruído. Neste caso, obtemos
no domínio frequência a representação do espectro de G como sendo o produto dos espectros da imagem ideal F e da função de degradação H, além do espectro do ruído. Se, conforme fizemos anteriormente, dividirmos o lado direito da equação por H de UV, vamos obter a seguinte expressão, né? F' de UV igual a F de UV mais uma razão entre os espectros do ruído e da função de degradação. Podemos usar essa expressão para isolar o valor do espectro da função ou da imagem ideal, e aplicando a transformada inversa, poderíamos a princípio recuperar a imagem ideal. Entretanto, nós enfrentamos nesse contexto algumas dificuldades. Por exemplo, mesmo que o espectro da função de degradação seja conhecida, não é possível recuperar exatamente a função f de xy, visto que o ruído é uma função randômica e, portanto, o seu espectro não é conhecido. Além disso, o espectro da função de degradação pode assumir valores zero ou valores muito pequenos que podem ter um impacto drástico no resultado reconstruído de f de UV. Por fim, podemos ter situação em que tanto o numerador quanto o denominador da expressão mais à direita sejam iguais a zero, retornando então ou resultando então numa indeterminação. A seguir, nós vamos analisar com exemplos os casos de filtragem inversa na ausência de ruído, e depois a situação mais realística, considerando então a presença de ruído. No caso ideal, no caso em que não existe ruído, vamos considerar aqui um exemplo onde consideramos um movimento horizontal da câmera. E esse movimento, então, o processo de degradação resultante desse movimento, será caracterizado como um borramento utilizando um filtro gaussiano 1D ao longo das linhas da imagem. Como não há ruído nesse exemplo, a expressão para f' é apresentada neste slide. Notem, então, que nós podemos obter o espectro de G de xy aplicando a transformada discreta de Fourier, né, a DFT, temos aí o seu espectro. O espectro de HUV é conhecido, nós modelamos o processo de degradação por meio de uma função e assim obtivemos o espectro. O filtro inverso, então, é obtido simplesmente pegando-se cada elemento do espectro e calculando o seu recíproco, ou seja, 1 sobre H de UV, onde H de UV representa cada um dos coeficientes desse espectro. Bem, esse produto resultará numa função f' ou no espectro f', e se aplicarmos a transformada inversa, obteremos então a imagem f', que neste caso, por não se tratar de não haver ruído e por se tratar de um exemplo sintético, f' de xy corresponde exatamente à imagem f de xy. Ok. Vamos considerar agora o caso mais realístico da aplicação de filtragem inversa na presença de ruído. Neste exemplo, nós temos aqui a imagem do cameraman e uma máscara representando um filtro passa-baixas. Mostramos abaixo de cada uma dessas imagens a sua representação do espectro de amplitude. O espectro de amplitude do cameraman, que vocês já conhecem muito bem, e o espectro de amplitude deste filtro passa-baixa. O que nós mostramos à esquerda é uma visualização em 3D do espectro de amplitude correspondente. Aqui, então, vocês têm na forma de uma malha, a visualização por meio de uma malha, uma vista lateral dos espectros de amplitude correspondentes. Então, vejam bem, aqui nós temos o termo DC, associado ao centro desses elementos, e à medida em que a gente se desloca para as extremidades, para as bordas, nós temos as regiões de altas frequências. Bem,
nós podemos aplicar esse filtro passa-baixa à imagem do cameraman, obtendo então uma imagem borrada de duas formas. Ou aplicando uma convolução envolvendo a imagem e o kernel, o filtro, a máscara mostrada abaixo, ou então fazendo o produto ponto a ponto dos termos correspondentes dos espectros. Neste caso, temos a representação da imagem no domínio espacial, a imagem borrada, e aqui a representação no domínio frequência desta mesma visualização na forma de malha do produto FH, onde F, repito, é o espectro da imagem do cameraman e H corresponde ao espectro da nossa máscara, do nosso filtro passa-baixas. Notem que, neste caso, até agora, então, não houve a aplicação de ruído, não houve o acréscimo de ruído. Se nós fizermos, então, a aplicação do filtro inverso, ou seja, dividirmos por H, nós podemos obter exatamente a imagem do cameraman de volta. Notem, esse é um exemplo também sintético, sem a ocorrência de ruído. Vamos ver, então, o que ocorre no caso com ruído. Primeiro, vamos entender um pouco o que é esse ruído sobre o qual nós estaremos trabalhando. Bom, imaginem uma imagem constante e agora imaginem essa imagem com pequenas variações, ou seja, essa imagem constante com o valor 128 de intensidade. Imaginem agora a situação de que para cada pixel, de uma maneira randômica, mas controlada, nós alteremos a intensidade desses pixels, ou para mais ou para menos. Eventualmente, esse processo aleatório pode gerar um valor também igual a zero, e nesse caso, o valor 128 seria mantido. Bom, nós estamos chamando esse ruído aí de gaussiano, e ele tem esse nome porque se nós calcularmos o histograma da imagem ruidosa mostrada aí ao centro, nós vamos obter justamente um histograma que tem a forma de uma função gaussiana. Então, ao centro aqui, a média, o valor médio aqui associado a essa distribuição é o valor 128, e nós temos então algumas variações em torno desta média. Notem que a distribuição, a frequência dos termos mais próximos da média é maior e vai diminuindo à medida em que a quantidade, a magnitude do valor aleatório que foi acrescentado aumenta. Então, o valor médio aparece com uma certa frequência e a gente vai acrescentando valores, mas à medida em que a gente se afasta da média, a quantidade, a frequência de ocorrência desses valores randômicos decai. Bem, vamos então considerar aqui a nossa imagem de ruído, esse ruído gaussiano, o seu histograma, e vamos lembrar então aqui alguns conceitos sobre uma distribuição de probabilidades gaussiana. Tá? Então, nós temos aqui a representação da média, e numa distribuição normal nós temos que 68% aproximadamente dos valores nessa distribuição se localizam até um desvio padrão da média. Nesse caso, de menos um desvio padrão relativamente à média até um desvio padrão. No caso de 2 desvios padrões para cada lado, nós temos a cobertura de 95,4% dos valores, e para até 3 desvios padrões para cada lado, nós temos então 99,6% dos valores cobertos num contexto como esse. E aí eu vou fazer a seguinte consideração. Imaginem um sigma igual a 1 milésimo, ou seja, um desvio padrão de 1 milésimo. E vamos produzir então valores randômicos para a nossa função de ruído, utilizando este valor de sigma. Notem, naturalmente, que isso implica dizer que 99,6% dos valores de ruído produzidos por uma distribuição como essa estariam
entre mais 3 milésimos e menos 3 milésimos em torno da média, ou seja, um valor extremamente pequeno, uma variação muito pequenininha. Mas, se nós calcularmos o espectro de uma distribuição como essa, nós obtemos uma representação como amostrada aqui. Então, esse é exatamente o espectro do ruído obtido, então, produzindo valores aleatórios, valores randômicos, usando uma distribuição gaussiana com sigma igual ao milésimo. Então, notem que esta plotagem aqui também corresponde ao logaritmo na base 10 do valor absoluto da transformada de Fourier. Ou seja, o valor absoluto da transformada de Fourier é o seu espectro de frequência, né? Espectro de amplitude, e nós temos então a aplicação do logaritmo na base 10. E os valores aqui variam de próximo a zero até 10 na menos 2, um pouco menos. Quando a gente compara isso com os valores obtidos, por exemplo, no espectro da imagem borrada pelo filtro, nós observamos que esses valores podem chegar a 10 a menos 4, algumas vezes até valores inferiores a 10 na menos 6. Bom, então, notem que se nós agora acrescentarmos ruído, esse ruído tão pequenininho, aparentemente insignificante, notem que no espectro pode haver uma alteração significativa dos valores, e é sobre isso que nós vamos conversar em seguida. Então, vamos lá. No caso do acréscimo de ruído, nós passaremos a somar estes valores aos valores do espectro da imagem G sem ruído. Então, notem, quando tínhamos um valor 10 a menos 4, se somarmos a ele o valor 10 na menos 2, naturalmente 10 na menos 2, por ser maior, vai dominar. Isso faz com que a gente promova uma alteração visível aqui nas regiões de altas frequências do espectro. As regiões de baixas frequências têm amplitudes mais altas e acabaram então não sendo afetadas, né? Do ponto de vista da imagem produzida no domínio espacial, ou seja, se eu tenho a imagem borrada e simplesmente acrescento aquele ruído tão pequenininho, né, tão insignificante, a gente sequer consegue observar diferenças, né, na imagem. Entretanto, por conta da alteração no espectro, se nós tentarmos aplicar uma filtragem inversa a este espectro aqui, ou seja, se dividirmos o lado direito dessa equação por H maiúsculo, veja o que vai acontecer. Nós vamos obter um resultado que é completamente irreconhecível. O que aconteceu aqui foi que, como o espectro de H possui valores muito pequenos, por exemplo, da ordem de 10 na menos 4, no momento em que nós dividimos um valor 10 na menos 2 por 10 na menos 4, isso é o mesmo que está multiplicando esses valores por 10 na 2, ou seja, escalando por 100 vezes o conteúdo, as amplitudes associadas às altas frequências. E isso então acaba dominando completamente a aparência da imagem. O conteúdo de baixa frequência, muito embora ainda esteja presente, ele não consegue ser reconhecido. Vamos dar uma olhada então nisso que eu acabei de falar. Notem, o conteúdo de baixa frequência, aqueles picos, o termo DC, entre outros, eles continuam aqui. Mas as variações introduzidas pelas altas frequências, as variações bruscas de um pixel para outro, acabam então dominando todo o conteúdo da imagem reconstruída. Notem, esse aqui é a representação em malha, né, do espectro resultante. Aqui estamos mostrando este corte transversal e mais abaixo, então, a vista lateral do que seria o resultado do espectro assim obtido, né, quando a gente aplica o processo de filtragem inversa. Tá? Então, amplificamos o ruído. O problema de amplificação de ruído é extremamente delicado e nós temos que prestar muita atenção, dar bastante atenção a esse problema. Então,
mais uma vez visitando agora em mais detalhes o problema que acabamos de discutir. Notem, considerando a situação sem a existência de ruído, temos a imagem G corresponde à imagem borrada, né? A aplicação, a convolução entre a imagem F ideal e o filtro passa-baixas H. Temos então aqui a imagem e o seu respectivo espectro de amplitudes aqui representado. Aplicando então o processo de filtragem inversa e aplicando a transformada inversa para esse resultado, nós obtemos para o caso sem ruído a imagem ideal exatamente. E aqui obtemos o espectro do cameraman. Entretanto, para situações em que acrescentamos o ruído à imagem no domínio espacial, percebam, não dá para perceber muita diferença. No caso do seu espectro, a gente tem aquelas componentes de ruído. Naturalmente, são valores muito pequenos, lembrem, valores da ordem de 10 na menos 2, e eles acabam, então, não sendo muito aparentes nesse espectro. Entretanto, ao fazermos a divisão desses valores pelo espectro de H, que, como eu já mencionei para vocês, possui valores muito menores, valores, por exemplo, na ordem de 10 na menos 4, vão fazer uma amplificação de ruído, e o resultado assim obtido, então, é, conforme já vimos anteriormente, uma imagem a qual eu não consigo obter nenhuma informação útil. E aqui nós temos uma visualização do espectro reconstruído por esse processo. Tá? Então vejam bem, eu mencionei para vocês há pouco que o processo de filtragem inversa ele é extremamente importante pelo fato dele ser muito rápido. Então, se a gente pode fazer deconvolução usando filtragem inversa, isso será mais rápido do que quaisquer outros processos de deconvolução disponíveis. Entretanto, ele é extremamente sensível à presença de ruído, e as imagens capturadas sempre vão conter algum nível de ruído, e sensível a valores muito pequenos no kernel de degradação da imagem, ou kernel utilizado para convolução, se essa não foi necessariamente uma operação de degradação, mas algum processo de convolução que eu quero desfazer. Então, nós precisamos de novas formas de fazer a deconvolução. Para minimizar, então, os impactos do ruído num processo de deconvolução usando filtragem inversa, nós vamos introduzir aqui o filtro de Wiener. Ele é caracterizado, então, por uma expressão acoplada, percebam, bem no meio da expressão utilizada para fazer a reconstrução por filtragem inversa. Temos aqui 1 sobre H vezes G de UV, desconsiderando o caso de ruído, né? Mas o ruído acaba sendo embutido nesta expressão. Notem que, se não houver ruído, essa expressão, o espectro de potência do ruído vem a ser zero, esse termo é anulado, e aí nós temos então a divisão de H de UV por H de UV, isso é 1, a gente então retorna ao caso da filtragem inversa convencional. Mas vamos lá, o objetivo aqui é minimizar a contribuição de componentes de frequências U e V para os quais o ruído é significativo relativamente ao sinal original. Esse processo é baseado, então, numa minimização de algumas estatísticas, tentando obter um resultado ótimo no caso geral, no caso médio, né? Bom, a intuição aqui, gente, é o seguinte: apesar dele requerer o espectro de potência do ruído, e a gente já falou, a gente não conhece o espectro de amplitude, naturalmente não conhece também o espectro de potência, e muito menos o espectro de potência da função da imagem ideal. Mas
vamos ignorar isso por enquanto e depois, mais adiante, ainda nessa aula, nós vamos mostrar como que a gente pode proceder para encontrar valores que serão aplicados aqui nesses termos. Mas considerem o seguinte, para os casos em que o ruído é relevante, né, e é relevante com relação ao sinal original e também com relação ao espectro de potência, ou, se preferirem, ao espectro de amplitude, né? Só tirar aqui o termo quadrado, que é o que a gente discutiu anteriormente, da função de degradação. Vejam bem, se esse valor for muito grande, relativamente a esse, ele vai dominar esse termo e vai fazer com que a divisão de H de UV por H de UV mais esse termo se torne menor do que 1. E isso vai, então, fazer a modulação, ou seja, vou multiplicar o valor de G por um valor menor que 1, reduzindo, portanto, a sua importância. Naturalmente, também, quando a gente tem uma situação em que H é menor, é bem menor do que U, esse termo aqui deve dominar a soma, também fazendo com que esse denominador, ou melhor dizendo, com que essa expressão, essa razão, essa fração aqui tenha valores entre 0 e 1, e, portanto, nós vamos minimizar a importância das contribuições daquelas frequências lá para a reconstrução de f', que depois, então, por meio de uma transformada de Fourier inversa, vai nos permitir obter f. Bom, eu mencionei aqui, então, o fato de que essa expressão requer espectros de potência tanto da função ruído quanto da imagem ideal degradada. Nós não temos isso, mas nós voltaremos a esse ponto mais adiante. E conforme eu já mencionei, caso não haja ruído na imagem, ou seja, caso esse termo seja zero, essa expressão se reduz à expressão de filtragem inversa. Bom, conforme eu já mencionei também, o espectro de potência da função ou da imagem não degradada, da imagem f ideal, ele raramente vai ser conhecido, né? De um modo geral, ele não é conhecido. No caso do espectro do ruído, nós podemos assumir que se trata de um ruído dito branco. O que é um ruído dito branco? É um ruído que, para as várias frequências do espectro, tá, tem uma amplitude aproximadamente igual. E, nesse caso, ele pode ser esse espectro, aí, tanto o espectro de amplitude quanto o espectro de potência, pode ser aproximado por um valor constante. O termo ruído branco vem como uma analogia considerando o espectro visível, né? Em que a gente tem os vários comprimentos de ondas, várias frequências, sendo combinadas para a produção de luz branca. Tá? E nesse caso, então, existe uma distribuição de componentes em todo o espectro. No caso do ruído branco, é um ruído que tem aproximadamente as mesmas componentes, as mesmas amplitudes, melhor falando, né, ao longo de todo o espectro. Tá? Então, nós podemos, para o caso da expressão do filtro de Wiener, substituir o espectro de potência do ruído por um valor constante. Bom, como o espectro de potência da imagem ideal também não é conhecido, nós podemos imaginar a seguinte situação. Podemos simplificar aquela razão, né, espectro de potência do ruído dividido por espectro de potência da imagem ideal, por uma constante. Okay? Lembrem, o numerador será naturalmente uma constante, né, pela nossa assumption de que trata-se de um ruído branco. Tá? E nós vamos assumir, então, vamos simplificar esse processo, naturalmente é uma aproximação, né, o ratio, a razão, por uma constante. E podemos, então, fazer o processo de deconvolução,
e verificar para diferentes valores de K que resultados a gente obtém. É possível reconhecer o sinal? F, notem que se ocorre bastante, se nós temos aquelas situações como as descritas há pouco, em que a intensidade, né, do ruído relativamente à magnitude dos componentes de frequência da função de degradação é elevada, a gente não consegue reconhecer absolutamente nada. Então, esse é um processo aqui de exploração. Nós podemos ir colocando diversos valores para cá, testando o resultado e vendo se dá para reconhecer o resultado. Em breve nós vamos melhorar essa nossa estimativa. Então, vamos considerar aqui a seguinte imagem, a imagem do cameraman, né? Novamente usando os mesmos parâmetros que antes, nós vamos borrar essa imagem com filtro passa-baixas, que representam círculos de raio de 20 pixels, e vamos acrescentar ruído gaussiano, muito pouquinho, né? O sigma igual a 1 milésimo. Bom, a imagem borrada, a imagem correspondente à convolução com o filtro passa-baixas está ali caracterizado. Acrescentamos ruído, né? Do ponto de vista do domínio espacial, não há uma modificação perceptível na imagem. Naturalmente, no espectro, isso já é bem diferente. Se a gente tentar, então, aplicar a filtragem inversa, nós vamos obter um resultado completamente sem utilidade para a gente, né? Por outro lado, aplicando o filtro de Wiener, a gente consegue obter um resultado como esse. Notem que a imagem ainda contém diversos artefatos, ainda contém bastante influência de termos de altas frequências que acabam, então, alterando essa região mais uniforme, por exemplo, do céu, uma região de baixas frequências, acaba sendo contaminada aqui por componentes de altas frequências, mas a gente já consegue reconhecer claramente o conteúdo daquele sinal, daquela mensagem, desta imagem aí, tá bom? Então vamos ver o que pode ser feito para melhorar então essas estimativas, obter valores melhores do que simplesmente utilizando um valor constante K para todos os componentes de frequência. Aqui nós vemos novamente a expressão para o filtro de Wiener e à direita e abaixo mostro então uma representação em forma de malha do espectro de amplitude do termo central, esse termo entre colchetes aqui associado ao filtro de Wiener. Notem que nas regiões associadas às baixas frequências temos valores próximos de 1, indicando que estas frequências, as frequências originais, as baixas frequências originais, devem ser preservadas. Já nos componentes de altas frequências, aqueles que eventualmente produziriam então amplificação de ruído, tornando a imagem irreconhecível, os valores são próximos de zero. Então, houve aqui esta multiplicação por valores muito próximos de zero, então desconsiderando estas contribuições. Alguns elementos, para algumas frequências, esses valores ainda conseguem sobreviver, né? E é isso que faz com que a gente perceba os artefatos de altas frequências nas regiões de baixas frequências, que nem eu comentei há pouco. Então vamos lá, vamos considerar agora passo a passo o que acontece durante a aplicação do filtro de Wiener no contexto aqui da nossa imagem do cameraman. Novamente, partimos então da imagem original, temos o filtro passa-baixas, aqui a multiplicação ponto a ponto dos espectros correspondentes e aqui então a imagem filtrada. Resultado da convolução, resultado da multiplicação ponto a ponto. Bom, imaginem agora que nós acrescentamos ruído, né, aquele ruído gaussiano com sigma de 1 milésimo, e ele foi suficiente para fazer com que estes elementos aqui do espectro, antes com valores da ordem de 10 na menos 4, agora fossem modificados para valores significativamente maiores. Que, lembrando,
uma vez dividido então por esses valores muito pequenos do filtro passa-baixas, estaria fazendo amplificação de ruído. Ao invés, entretanto, nós vamos multiplicar pela expressão central aqui do filtro de Wiener, né, aqui representada, lembre, os valores associados às baixas frequências, eles são preservados, muito próximos de 1, portanto, preservando essas componentes aqui de baixas frequências, e muitos dos valores associados às altas frequências, eles são zerados. Notem aqui vários picos ainda nas altas frequências, que vão fazer com que algumas dessas frequências sejam amplificadas, introduzindo então artefatos. Mas notem que este produto aqui fez com que os valores antes da ordem de 10 na menos 2 fossem significativamente reduzidos. Agora estão na ordem de 10 na menos 6, outros menores, etc. Portanto, quando nós dividirmos por exemplo, os valores de 10 na menos 4, 10 na menos 6 ainda resulta em valores de 10 na menos 2, ou seja, são amplitudes bastante pequenas e é assim então que a gente consegue reconstruir o conteúdo original. Então vamos lá, aqui é a expressão como um todo, né? Este termo corresponde a esta figura, essa ilustração, G de UV corresponde a este elemento aqui. Esse espectro é o produto do termo central por G de UV, aqui representado, e agora, quando multiplicamos ponto a ponto esta expressão por 1 sobre este valor, nós vamos obter agora este resultado, o resultado mostrado mais à esquerda, que contém agora uma imagem que como eu disse, a gente consegue reconhecer as suas estruturas, consegue reconhecer que se trata de uma pessoa, de um fotógrafo, etc. E tal. Muito embora ainda tenhamos artefatos, né? Não se trata da imagem ideal, mas esses artefatos, vocês já entendem muito bem, decorrem do fato de que houve ainda uma certa preservação de alguns componentes de frequência que foram depois amplificados parcialmente, né? Então, resultando então nesse tipo de imagem. Notem, esse resultado não é ideal, né? Mais adiante na disciplina nós vamos estar discutindo e estudando métodos mais sofisticados para se fazer deconvolução de imagens. Um elemento muito importante aqui para ser discutido é o fato de que vocês lembram, na expressão do filtro de Wiener, nós tínhamos então a divisão, né, uma razão entre o espectro de potência do ruído e o espectro de potência da imagem ideal. E eu falei para vocês que o espectro de potência do ruído, assumindo então um ruído branco, uma assumption bastante razoável, a gente pode então substituir aquele espectro de potência por uma constante. Mas não falamos como que nós iríamos aproximar então ou obter uma estimativa para o espectro de potência da imagem ideal. Bem, aqui nós temos uma visualização, agora não apenas a vista lateral, mas uma vista em perspectiva do que seria então o espectro de potência, ou melhor, o espectro de amplitude do cameraman. Então, vejam aqui que nós temos um pico no centro, né, o termo DC, vocês lembram, associado então à frequência 00, e ocorre aqui um decaimento. Bom, esse decaimento ocorre da seguinte forma: 1 sobre f, a função 1 sobre f a partir aqui do centro, ou seja, imagine a função 1 sobre x. Tá? À medida em que a gente vai se deslocando, se afastando do centro, vai havendo um decaimento desta forma. Bem, isso aqui vale para o caso da imagem do cameraman, essa aproximação. Mas não só para a imagem do cameraman. O que vocês observam aqui são diversas imagens que eu selecionei, imagens com características extremamente diferentes, né?
são imagens ditas imagens naturais, ou seja, imagens que a gente encontra no mundo real, que a gente pode capturar com nossas câmeras, ao contrário, por exemplo, de imagens sintéticas, imagens que eu poderia estar construindo de forma bastante arbitrária. Bem, quando a gente calcula a média dos espectros de amplitude e ou dos espectros de potência, né? Nesse caso aqui do espectro de amplitude, nós observamos esta superfície aqui. Em outras palavras, essa superfície corresponde à média dos espectros de amplitude de todas essas imagens aqui mostradas, indicando o seguinte, que a magnitude do espectro de amplitude, ele, para imagens naturais, se comporta desta forma aqui, seguindo esse padrão de 1 sobre f. Vai havendo esse decaimento. Tá? E, portanto, os coeficientes associados às baixas frequências apresentam uma maior magnitude. E para produzir, então, a reconstrução da imagem do cameraman, o que eu utilizei foi, para o espectro de potência do ruído, um valor constante, e para o espectro de potência da imagem natural, o que eu utilizei, então, foi uma média de um conjunto de imagens naturais, obtendo um resultado como esse aqui. Certo? Então, notem que, muito embora eu não conheça exatamente o espectro de potência da imagem ideal, mas eu conheço, do ponto de vista estatístico, o comportamento que aquela imagem, que o espectro de amplitude daquela imagem terá e, portanto, que terá também o espectro de potência da mesma imagem. Então, vejam bem, podemos utilizar o filtro de Wiener, usando então para o espectro de potência do ruído, uma constante, e para o espectro de potência da imagem ideal, a média dos espectros de potência de diversas imagens naturais. Então, vamos lá, mais uma vez. O caso do cameraman tem precisamente este espectro de amplitude. Aqui o espectro de amplitude daquele conjunto de imagens naturais. Notem a semelhança, né? E é possível ainda, se quisermos, utilizar uma expressão ainda mais simples, né? Simplesmente modelando uma função. Mas notem que nós podemos ter uma aproximação melhor, capturando, né, pré-processando os espectros de amplitude de várias imagens naturais e guardando esse resultado para utilizar, então, com diversos casos reais, quando a gente assim tiver necessidade. Tá bom? Bem, neste caso, conforme eu já mencionei, nós vamos usar esta aproximação para substituir este termo do filtro de Wiener. Lembrem-se, o filtro H a gente assume que é conhecido, G eu obtenho a partir da imagem capturada, né? E N, então, eu aproximo como uma constante. Ok? Bem, gente, isso conclui a nossa discussão sobre restauração de imagens, ou pelo menos a nossa introdução ao problema de restauração de imagens. Nós voltaremos a ele mais adiante na disciplina, discutindo formas mais sofisticadas de se fazer deconvolução. Mas o filtro de Wiener é uma excelente introdução, porque ele apresenta no seu contexto a filtragem inversa, e a filtragem inversa é o processo mais eficiente disponível para se fazer deconvolução, né? Naturalmente, sofre com a questão do ruído. Eu falei para vocês, a amplificação de ruído, a gente precisa ter cuidado, precisa verificar algumas garantias antes de poder aplicar a filtragem inversa. E o filtro de Wiener serve justamente para que a gente tente aplicar filtragem inversa para imagens, para contextos arbitrários, né? Mesmo naquelas situações em que o kernel de degradação, a nossa função H, possua valores muito pequenos e valores próximos de zero. Ok? Então,
Nós ficamos por aqui.